Olá, alunos do terceiro ano. Então, vamos continuar falando do processo de independências, né, do continente africano agora. Falando um pouquinho de Guiné-Bissau e Cabo Verde, né. Basicamente, a gente também tem também, né, um processo de resistência já desde a década de 60. O principal líder nesse período era Amílcar Cabral, que era uma liderança do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Ele acaba sendo assassinado também em 73, né? Ou seja, como eu falei para vocês, é constante essa tentativa de obter, né, a independência e também forças, né, contrárias a esse processo, né, que geralmente tentam matar, então, né, essas lideranças. Né, após a Revolução dos Cravos, em 74, né, houve, então, digamos, o reconhecimento, né, desse processo de independência. Em 80, né, a Cabo Verde e Guiné-Bissau se separaram, né? Basicamente, a gente vai ter aí uma perspectiva de instalação de liberdades políticas, econômicas, né? Mas são países que, de um modo geral, sofrem com a situação, né, de situação econômica, né, o caos deixado pelo processo de colonização, né, as dificuldades nessas disputas, né, de lideranças que vão surgindo e que, né, acabam então se confrontando muitas vezes. Então, em grande medida, a gente tem que entender que esses processos de tensões internas, elas estão muito vinculadas a essa história de autoritarismo, de não estímulo democrático, de não construção democrática, né? Então, né, são países que vão sofrer muito nessa situação né, de atos enfim, né, violência, de deposições constantes de lideranças e de presidentes, enfim, né, uma situação bastante complicada. Bom, Ruanda, né, que havia sido colonizada tanto, né, por um período pela Bélgica quanto depois também pela Alemanha, ela consegue se tornar independente em 62, né, mas também é a mesma situação de vários outros países, né, que sofrem os efeitos do processo colonial. E nós vamos ter aí, né, uma situação de instabilidade institucional, né, enfim, de subdesenvolvimento e a disputa, né, pelo poder entre grupos que vão ser denominados Hutus, né, e vão se opor aos Tutsi, que até então estavam no poder, e a gente vai ter, né, um grande genocídio em Ruanda, né, no 1994, no qual né, mais ou menos 500.000 de pessoas, até mais, da etnia Tutsi, né, do grupo Tutsi, né, tem um filme chamado Hotel Ruanda, que é espetacular, e no filme ele coloca que, inclusive, essas denominações Tutsi e Hutu não eram, tiveram, digamos assim, o estímulo entre o ódio entre esses grupos, né, a própria denominação teria sido externa, digamos assim, e esse ódio entre esses grupos foi fomentado, né, por esses colonizadores que se valiam, né, dessas disputas para melhor dominar. E a gente vai ter então, né, esse extermínio da população Tutsi nesse contexto, né, e realmente foi uma tragédia humanitária impressionante, né, e dilacerou o país, né, e então vocês podem ver esse filme, que é um filme muito interessante para compreender essa situação, né, apenas mais tarde, com intervenção externa da ONU, enfim, que as coisas começaram a ser pacificadas. Bom, a África do Sul, né, é um ponto importante, porque é um dos países mais, né, ricos, enfim, né, da região. Os holandeses foram os primeiros, né, a ocupar, né, eram chamados de boeres, né, ou afrikaners, né, afrikaners, e mais tarde, então, os ingleses vão ocupar essa região. A gente vai ter uma guerra entre, né, entre essas duas potências europeias, chamada Guerra dos Boeres, que, né, a Inglaterra vai vencer e a África do Sul, então, passará a sua esfera de domínio, certo? E em 1910, né, a coroa britânica, desculpa,
ela vai estabelecer, então, um regime, né, segregacionista, que todo mundo conhece como apartheid, tá? E que, enfim, na verdade, outros espaços também vão, né, para o sul dos Estados Unidos, né? E o Brasil também não vai ter um apartheid, mas, né, vai ter um racismo estrutural que, né, mas a gente pensa, não, mas aqui não, aqui era uma democracia racial. Não, nunca foi, não é, né? Mas na África do Sul, isso é estabelecido por meio de uma série de leis, né, que vão, de fato, deixar muito clara essa segregação. Então, que leis são essas? Por exemplo, o Native Land Act, né, no qual 92% das terras vão ficar nas mãos da minoria branca, né, ou seja, 7% da população, excluindo 78, 80% da população, que era negra, né? Em 23 a gente vai ter o Native Urban Areas Act, que vai excluir então os africanos, né, a população africana negra, de ter algum tipo de propriedade urbana, ou seja, vão ser jogados a espaços de periferia. Também vai proibir em 49 o casamento interracial, a circulação da população negra só é possível a partir de determinados passes, né? Tem que ter um passe, se trabalha em determinado região urbana, você tem um documento que comprove isso, senão você não pode circular por ali, né? Então, em 50, o Population Reduction Act, né, que vai estabelecer, né, de fato, esses grupos raciais, então brancos, mestiços e negros, né, e retirando, né, os direitos políticos dessa população negra e meio que permitindo atos, né, de controle policialescos sobre essa população. Vão ser criados, então, as regiões, os chamados bantustões, né, ou seja, locais específicos de residência da população negra, né, em 51. Depois, em 53, a gente vai ter a possibilidade, né, chamada Public Safety Act, né, ou Criminal Law Act, que qualquer momento em que a população branca se sentisse ameaçada pela população negra poderia, né, retirar qualquer tipo de direito civil, enfim, né, não que se houvesse grandes direitos civis para essa população, mas poderia decretar estado de emergência, entende, utilizar das leis para legitimar qualquer tipo de ato de violência contra esses grupos, certo? Também, né, havia, por exemplo, espaços públicos que a população negra não poderia circular, não poderia utilizar, né? Era separado, não poderiam, por exemplo, estudar na mesma escola, né, utilizar as mesmas áreas de praia, enfim. Em 55, né, a gente vai ter a ampliação de situações de resistência, né, ao apartheid, como organizações, né, como o Congresso do Povo, né, o African National Congress, Congresso dos Povos Mestiços, Congresso Democrático, só vão ser forças de resistência, né, e que vão cometer atos de violência também, atos de expropriação, né, de assaltos e outros crimes, que a gente nunca pode confundir, né, a violência né, que está embutida na resistência do oprimido com aquela que é colocada pelo opressor e que se vale de todo um aparato legal, né, daqueles que estão no poder e que podem então criar leis para se beneficiar. Então a gente tem que ter esse cuidado para não confundir, né, digamos assim, a tentativa de resistência e sobrevivência, muitas vezes, daquele que é oprimido com a violência cometida pelo opressor que está no poder, certo? Então, em 60, basicamente, a gente vai ter um massacre em Sharpeville, quando as forças brancas, né, as tropas brancas vão chacinar uma população numa manifestação pacífica, certo? Muita gente morreu, jovens, crianças, mulheres, enfim, né? Em 62, uma das grandes lideranças da resistência contra a apartheid, que é o Nelson Mandela, foi preso, né, condenado à prisão perpétua. Ele era um advogado, enfim. Em 71 ainda a gente ainda tem, né, a situação de proibição da concessão, né, da cidadania sul-africana a população negra, que era quem vivia nessas regiões periféricas, certo? A gente vai ter uma série de pressões externas, pouco a pouco, para que a África do Sul não mantenha, né, esse processo. Aqui no Brasil, a gente tem uma série de lideranças negras, o Movimento Negro Unificado, como a Lélia Gonzalez, por exemplo, que escreve muito sobre isso, né, sobre a necessidade de, enfim, criar boicotes, né, enquanto o apartheid existisse, né,
na África do Sul. E a gente vai ter, então, né, um desgaste desse processo, a ampliação da discussão sobre os direitos humanitários, né, dos direitos humanos, e pouco a pouco, então, o apartheid vai perder força, certo? O Mandela vai se tornar uma, digamos, uma figura conhecida mundialmente, né, e a pressão pela sua libertação vai se ampliar até que em 90, então, acaba sendo né, libertado, e ele vai ser eleito mais tarde, né, presidente da África do Sul, e o apartheid vai ser então, né, finalmente terminado. É claro que a África do Sul, apesar de ser um espaço potencialmente muito rico, né, vai entrar na perspectiva dos BRICS, né, então são aqueles países potencialmente emergentes e que teriam, digamos assim, potencial para se tornar potências de fato relevantes economicamente no mundo, né? Porém, é um país com uma série ainda de situações, né, de empobrecimento, de problemas, né, no sentido né, culturais, que, enfim, está muito vinculado a todo esse histórico de opressão, de sofrimento, de processo de colonização, de alijamento, né, marginalização de grande parte da população aos bens, né, econômicos e culturais produzidos pela sociedade, certo? Então, basicamente é isso. Vamos para a América Latina no próximo vídeo. Até lá!